vamos falar sobre o Inselberg de Itaberaba, que fica na borda leste da Chapada Diamantina, área de transição entre o sertão semiárido e as serras mais úmidas. O Inselberg de Itaberaba é resultado de longos processos de intemperismo e erosão diferencial. Enquanto as rochas menos resistentes foram desgastadas ao longo de milhões de anos, o núcleo rochoso duro permaneceu em pé, isolado. O professor explica que o Inselberg de Itaberaba apresenta rolamento de blocos e depósito de colúvios em suas encostas, permitindo algum desenvolvimento de vegetação, mas de forma limitada. O solo é raso devido ao clima e ao intemperismo, pouco intenso, que não favorece a pedogênese. Já a morfogênese é forte, o que resulta em áreas rebaixadas associadas ao estágio de salinidade do relevo, segundo a perspectiva da Visiana. A cidade de Lençóis surgiu como uma vila no século XIX e se desenvolveu com a descoberta de jazidas de diamantes em 1856, o que impulsionou a urbanização local. A mineração era feita nos aluviões dos rios, de forma rudimentar, mas entrou em declínio cerca de 20 anos depois com a descoberta de jazidas na África do Sul. Em seguida, a economia da região passou a se apoiar no cultivo de café, favorecido pelo relevo elevado e pelo clima ameno. Geologicamente, Lençóis está inserido na formação tombador, composta por arenitos e conglomerados, que sofreram leve metamorfismo e se tornaram mais resistentes. O rio Lençóis apresenta leito rochoso e ilustra a importância dos processos fluviais na região. Os sedimentos podem ser classificados de acordo com a granulação em pelitos, psamitos e psefitso. O Pinhal da Muritiba, em Lençóis, é cortado pelo rio Lençóis, que forma poços e cachoeiras bastante frequentados pelos moradores e visitantes. A região abriga conglomerados com clastros arredondados, originados no Paleoproterozoico. E sua história geológica envolve a formação de supercontinentes, como a Rondônia, Gondwana e a Pangeia. Ao longo do tempo, passou por fases desérticas e de leques aluviais, sendo constantemente remodelada por processos de intemperismo e erosão. Durante o ciclo brasiliano, ocorreram intrusões magmáticas em kimberlitos, que podem conter diamantes. Além de sua beleza natural, o parque tem grande valor científico, funcionando como um laboratório a céu aberto da Chapada da Diamantina. O guia explica que a Caverna da Torrinha, em Iraquara, Bahia, possui cerca de 14 quilômetros de extensão e ainda está em fase de pesquisa. A região tem mais de 240 cavernas, muitas delas interligadas, principalmente por cursos d'água subterrâneos. Na Torrinha, já se sabe da existência de um poço de 28 metros de profundidade, indicando conexões com outras cavernas. Ele cita também a Lapa Doce, que já possui 42 quilômetros mapeados e pode chegar a 60 quilômetros, com várias interligações confirmadas. A Cachoeira da Fumaça é uma das quedas d'água mais famosas do Brasil e está localizada no Parque Nacional Chapada Diamantina, na Bahia. Com cerca de 340 metros de altura, é considerada a segunda maior cachoeira do país. Seu nome vem do efeito visual criado pela queda. Como a água despenca de uma altura muito grande, o vento a dispersa em gotículas antes de tocar no chão, formando uma espécie de névoa que lembra fumaça. Para chegar até lá, existem duas trilhas principais. A trilha por cima, partindo do Vale do Capão, que leva em média 2 horas de caminhada até o mirante, de onde se observa a imensidão da queda, e também a trilha por baixo, que é um pouco mais longa e desafiadora, que permite contemplar a cachoeira de baixo para cima, em um esforço que pode durar até 2 dias de caminhada. A Cachoeira do Buracão é um dos cenários mais espetaculares do sertão baiano, localizada no município de Ibicoara, na porção sul da Chapada Diamantina. Sua formação é um exemplo clássico do entrincheiramento fluvial em rochas do grupo Chapada Diamantina, predominantemente arenitos resistentes. O processo começou com o segmento do continente, que deu ao rio Mucujezinho energia para erodir verticalmente seu leito. Ao longo de milhões de anos, a ação hidráulica e a abrasão escavaram um profundo e estreito cânion na rocha. A cachoeira, com seus aproximadamente 85 metros de altura, marca o ponto onde o rio encontra um degrau ou uma camada de rocha mais resistente neste desfiladeiro. Portanto, o buracão é o resultado da poderosa e persistente ação do rio Mucujezinho esculpindo a paisagem,
criando uma queda d'água dramática no interior de um cânion de paredes verticais, uma verdadeira obra-prima da geologia e da força da natureza. O Poço Azul é uma cavidade kárstica formada em rochas calcárias por meio do processo de karstificação, na qual a água da chuva levemente ácida dissolve o carbonato de cálcio ao longo de milhares de anos. Esse fenômeno abriu galerias, salões e cavernas subterrâneas que acabaram inundadas, originando o lago. A água é tão cristalina porque se infiltra lentamente pelas rochas e passa por uma intensa filtração natural, eliminando sedimentos e impurezas. Assim, a transparência permite ver o fundo mesmo em profundidade de até 16 metros. Já a intensa coloração azul ocorre quando a luz solar incide na caverna pela claraboia em certo ângulo, sendo refratada pela água pura e pelos minerais presentes, criando o efeito visual que tornou o Poço Azul uma das maiores símbolos naturais da região. Morro do Pai Inácio, um dos cartões postais da Chapada Diamantina, no município de Palmeiras, na Bahia, com cerca de 1.150 metros de altitude, é uma formação geológica famosa pela beleza única do seu topo plano e pelo visual deslumbrante da sua paisagem ao redor. A origem do nome vem de uma lenda do século XIX, quando um escravo chamado Inácio, ao ser descoberto em um romance com a filha do coronel, teria saltado do morro segurando um guarda-chuva e sobreviveu milagrosamente. A trilha até o topo é relativamente acessível, cerca de 20 minutos de caminhada e um pequeno trecho de escadas de madeira nas partes mais íngremes. Do alto, a vista é panorâmica, especialmente no pôr do sol.